Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos da doutrina espírita. E o tema do nosso programa de hoje é drogas, seu uso e suas consequências. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Já conversamos sobre esse assunto sério, gravíssimo, que são as drogas. Tão interessante, desperta tanta atenção e o público nos requisitou mais um assunto, mais uma vez, para tratar desse tema. E aqui estamos recebendo uma vez mais nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças da doutora Samita Vaz, psicóloga, e também da doutora Patrícia Enia, que é homeopata e psicanalista. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Pois é, nós já conversamos sobre drogas e o público nos pediu para falar um pouquinho mais especificamente sobre as consequências do uso das drogas. Como é que a gente pode entender efetivamente o que o uso das drogas nos leva a fazer ou deixar de fazer, o que a gente sofre como esse uso que pode ser prejudicial? Uma das primeiras consequências no uso da droga, né, ou no uso intensivo, são as consequências comportamentais e emocionais. E a gente ainda vai falar das espirituais, né? Mas uma coisa que a gente percebe muito nos pacientes que procuram, né, o tipo de tratamento, é as potencialidades do espírito, né, seus talentos vão sendo abafados, porque a droga acaba sendo a grande estrela, primordial na minha vida, né? As minhas atitudes vão sendo em torno da busca daquele prazer. Então, o espírito acaba de deixar de desenvolver algumas habilidades que seriam importantes para ele na encarnação, né? O uso das drogas não seria exatamente o oposto, Patrícia? Às vezes para desenvolver, digamos assim, né, o seu talento, a sua potencialidade? Não. É uma ilusão. É uma ilusão muito grande. Por quê? Quando você usa droga, você pode ter aquela sensação momentânea. E aí ela passa e vem aquele vazio. Porque esse tipo de sensação com a droga, ela é vazia. Ela não preenche. Sabe? Ela traz uma sensação muito física. E isso não te acrescenta, não evolui, na verdade faz ao contrário. E aí o que acontece? Sempre em busca de mais prazer, de mais sensações falsas, vai buscar outros tipos de droga, vai buscar a bebida, que é uma porta de entrada, vai buscar a promiscuidade, porque só o sexo não basta mais. Eu preciso sentir algo superior ao que eu já sentia. A pessoa vai procurando cada vez mais prazeres. Exatamente. De outras formas, além da droga, né? Sim. A droga seria uma espécie de porta de entrada nesse caso? Principalmente o álcool, para outras drogas, né? Por que a gente fala tanto no álcool? O álcool, além de ser uma droga lícita, até na padaria, né? Você consegue obter essa substância. E muitas vezes, culturalmente, já se começa a criança ver desde pequeno os pais fazendo uso em ambientes familiares, né? Está associado com diversão, festa. Então, o álcool geralmente é uma grande porta de entrada. Como é que a gente consegue, Patrícia, assim, delimitar a questão do uso para o abuso? É interessante que eu tive a curiosidade de saber o que é o beber socialmente. E o que é o beber socialmente? É onde a sociedade não percebe que você bebeu. Você consegue ter o equilíbrio. Só que o beber socialmente, quantas vezes por semana? Quantas vezes? Pois está estabelecido que beber socialmente até 3 doses por dia. Só que isso é vício. Nossa. Pense as companhias espirituais que você tem disso. Tem um curta-metragem espírita. Na verdade, são 3, é uma sequência de 3 vídeos, que chama Sozinho. E aí mostra exatamente quando a pessoa bebe, como é que os espíritos obsessores captam essa energia. E é de arrepiar, porque as pessoas que têm a dupla vista, que veem, né, como que os espíritos sorvem essa energia,
mostra detalhadamente. E a gente fica até um pouco assustado. E aí as pessoas aceitam o bebê socialmente e colocam isso como, não, eu tenho controle. Mas quem foi que disse que você tem o controle? Pois é. Está sendo mostrado aí no nosso vídeo o endereço para você acessar, não é? A questão desse programa Sozinho, não é isso, Isso, Patrícia? é um curta-metragem espírita. Certo. Olha só que interessante, é a questão da gente falar do bebê socialmente, né? A pessoa bebe, até que ponto isso é permitido, porque a sociedade aceita, é no sentido da pessoa se manter equilibrada, entre aspas? Eu acho que é o estar sob efeito, porque 3 doses diárias, a sociedade muitas vezes não percebe, nem pelo odor etílico, né? Sim. E o comportamento dele muitas vezes não muda de uma forma evidente. Então acaba sendo, como Ele eu não não fica percebo, antissocial. eu não fico ali isolado, né? Não Isso. estou falando enrolado, mas aí é Alterado. considerado bebê socialmente, mas a gente sabe que muitas vezes, inclusive, quando o espírito está por perto, né, absorvendo o álcool, a pessoa tem uma dificuldade, inclusive, de ficar embriagada, né? Porque o álcool que está nas suas veias, né, na sua corrente sanguínea, muitas vezes é passado para o espírito. Então, ele precisa de uma quantidade ainda maior para ficar sob efeito. Por isso que é importante a gente, né, ter essa visão também espiritual das influências que a gente recebe, não é? No caso, passa já a ser um vício, esse uso, mesmo que considerado socialmente aceitável? É um vício. Assim como se você comer alguma coisa demasiado todos os dias, é um vício. É comum as pessoas nos procurarem e falar assim, eu como chocolate todos os dias. O seu organismo, ele passa a pedir. Fala, poxa, mas é só um chocolate. Já atendi uma criança com 3 anos de idade, era viciada em chocolate. Nossa, já cria uma dependência. Cria uma dependência química e emocional. Por quê? Porque ao você consumir alguma coisa que te libera endorfina, que dá aquela sensação de prazer, você sempre vai buscar. E para que você cesse isso, o espírito vai sofrer. Não é só. Pois é. As consequências que a gente poderia dizer, então, do uso aqui de drogas, o próprio álcool, por exemplo, que é até mais aceito, digamos assim, consequências emocionais, psicológicas e espirituais, Samita. Tá. Nossa, que tarefa, né? Me ajuda aí. Para a gente conversar. Quando a pessoa já está nesse nível de dependência, né, em que as consequências são mais evidentes, porque tudo é degrau, né? É um passo a passo. Principalmente emocional, que a gente observa com os usuários de álcool e outras drogas, que inclusive eu trabalho diretamente com isso, né? Cria um limiar baixo de frustração, coisas da vida como conflitos, pressões, né? Lidar com isso é mais difícil. Qualquer coisa fico irritado, fica com uma agressividade mais exacerbada mesmo. E responsabilidade, porque como aquele produto fica como cerne da minha vida, né? Eu deixo outros compromissos e aí a pessoa já é considerada irresponsável. Desinteresse, né? Desânimo. Porque o álcool, como outra droga, ele diminui a sua vitalidade. Então, o cansaço, a falta de interesse, o desânimo aparece com muita frequência. A pessoa não dá mais conta de gerenciar a sua própria vida? Não. Tem um descontrole em todos os aspectos, inclusive financeiro, de relacionamento. E aí a gente também tem que alertar as mulheres, por exemplo, que bebem, né? E pode acontecer durante a gestação, que hoje em dia nós já temos uma síndrome bem delimitada, hoje em dia não, já tem muito tempo, que é a síndrome do alcoolismo fetal. Olha só. E algumas pessoas confundem até e falam, nossa, parece que tem Down. Não, síndrome do alcoolismo fetal. O assunto que a gente está conversando é extremamente interessante, mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho no Entre Dois Mundos. Estamos de volta conversando sobre drogas e as suas consequências. Patrícia, você estava falando uma coisa extremamente curiosa. Eu confesso a você que eu não tinha essa informação. Inclusive a própria mãe, o uso do álcool, de drogas, afetando o próprio filho, não é, que está para ser concebido, e depois as consequências. Você poderia nos explicar melhor, por favor? Sim. Durante a gestação,
nós temos o corpo físico sendo formado. A ingestão de drogas, de álcool, de qualquer substância pode ser deletéria à formação biológica desse corpo físico. E esse espírito que está ali, né, se preparando para reencarnar, ele também vai ter consequências. Porque, como sabemos, o corpo físico está ligado ao perispírito célula a célula. E a síndrome do alcoolismo fetal, por exemplo, que é só com relação ao alcoolismo, ele tem características muito parecidas com o Down. Então você olha a criança e fala, não, ele não tem síndrome de Down. E às vezes os médicos, fazendo alguns exames, eles percebem que a criança, durante a gestação, houve uso de álcool no momento, crucial da formação. Totalmente inadequado. Absolutamente. Nem o tipo de droga, nem tabagismo, nem álcool, nada pode interferir. E às vezes acontece também das crianças nascerem já com desinteresse escolar, desinteresse por aprender, irritabilidade. E muitas vezes é pelo uso de drogas durante a gestação. Ou às vezes, apenas assim, a mãe está junto, o pai usa e ela sente o cheiro. E aquilo neurologicamente já causa lesões na criança. Por isso, tantos transtornos de déficit de atenção, tantos transtornos de hiperatividade, são os filhos da droga. E nesse caso a criança já poderia vir com uma espécie de predisposição? Com certeza, ao vício? Com certeza, porque ele teve acesso, né? A gente sabe que pela placenta, né, as substâncias chegam até o feto, até a criança que está sendo formada. Então, quando a mãe utiliza qualquer tipo de substância, qualquer droga, chega até o feto. E muitas vezes acontece de já nascer com síndrome de abstinência, com tremores, com irritação, com um choro constante, que já é a desintoxicação acontecendo. Isso em terra em idade, logo depois que nasce, um tempinho... Ao sair do útero. Ao sair, no momento ali do parto. E aí a gente tem outros problemas agregados ainda, porque junto da droga, do alcoolismo, vem a promiscuidade. E aí nós temos DST, são as doenças sexualmente transmissíveis, que às vezes a criança nasce com DST. Crianças nascem com sífilis. E com sífilis congênita, ela é muito grave, ela pode matar. Pois é, que coisa. Aí nós temos um caso, por exemplo, o próprio cuidado que os pais devem ter, a própria família, numa preservação, não é isso? Com certeza. Esse é um ponto, não é? Com certeza. O esclarecimento é tudo, sabe? E sempre fala assim, mas é difícil, é uma pessoa doente. Joana de Ângeles coloca pra gente, não existe melhor terapia do que o amor, do que o acolhimento. E é natural, às vezes, as mães chegarem e falarem, Patrícia, meu filho é muito difícil. E aí eu pergunto, você abraça seu filho? Ah, ele não deixa. Será que ele não deixa ou você deixou de abraçar ao longo do tempo? E ele passou a se sentir tão carente que ele procurou quem o abraçava. Sabe? Tem várias pessoas que eu atendo que eu dou tarefinha de casa. E eu dou tarefinha de casa para quem estiver assistindo. Abraça seu filho. Vai lá, abraça e fala, filho, como foi seu dia? Eu amo você. Muito importante essa presença, muito, né? Muito. E muitos adolescentes. Geraldo, uma coisa impressionante que eu falo assim, quantas vezes você abraça sua mãe por semana? Eles olham assim, nenhuma. Abraça sua mãe. Reconheça. Que eles tendem a se afastar, não é? Sim. Pois é, nós estamos falando aqui, de repente, né, Patrícia, de famílias que têm uma condições de ter um apoio, que buscam, inclusive, essa ajuda. Com certeza. Agora, como entender, no caso, né, a dificuldade de famílias absolutamente desestruturadas? Como tratar isso? A gente sabe que até os 14 anos, né, é o momento que vem a explosão das minhas reencarnações passadas e eu tenho a minha reencarnação atual, em quem eu vou fazer, então, da onde que eu sigo. E a família é essencial nesse momento. A gente sabe, os familiares que já chegam com algum adolescente, com algum jovem que já faz uso, pelo medo, muitas vezes, começa a vigiar 24 horas, né? Fica atento, começa a comparar irmão com primo, olha, mas ele não usa. Então, na verdade, o que a gente precisa é desenvolver essa autoestima, né? Com esse adolescente, com esse jovem. Não minimize os riscos, ainda mais o álcool. A família fala assim, mas todo mundo bebe, é super normal, não tem nada não, ele só está começando.
Não vamos minimizar os riscos, porque depois, no futuro, pode ser que aquele adolescente vire um adulto com muitos problemas. Pois é, Samita e Patrícia, a gente queria abordar um outro aspecto também, que é o espiritual. A gente sabe dessa preparação da família, o cuidado, todo o acompanhamento. Mas o espírito que vem, ele também não vem com uma espécie de uma programação para enfrentar esse tipo de situação? Sim, o espírito, muitas vezes, ele já, em outras experiências encarnatórias, ele já teve o contato e muito provavelmente era um espírito já viciado. E é óbvio que ele vai reencarnar exposto ao vício. E a prova dele, ou seja, o grande mérito é ele estar exposto e conseguir resistir. E isso é muito difícil? É muito difícil. Mas, se não estiver exposto, como é que você vai dizer, não, realmente, eu aprendi... Quando você está longe, quando você está lá na clínica... É fácil. Tudo lindo, né? E quando você está exposto? Você tem que ser colocado à prova, efetivamente, para dar o testemunho, né? Efetivamente, para que você dê o testemunho é para si mesmo. Não é para ninguém. Que você se ama, você se respeita e você quer evoluir. É fácil? Dificílimo. Dificílimo. Sabe? Esses dias aconteceu um fato numa reunião mediúnica, onde veio uma jovem e ela, chorando muito, chorando, ela falava, por favor, eu preciso pedir perdão para minha mãe. E eu perguntava para ela, falava, por que você quer pedir perdão para sua mãe? Ela me avisou tanto, ela pediu tanto para eu não beber e dirigir, mas eu não resisti, eu não dei conta, por favor, conta para todo mundo. Ela dizia isso. Ela falava, e chorava muito, muito, muito. Conta para todo mundo que é tudo uma ilusão. Que eu sinto a dor do arrependimento que sangra minha alma, pelo amor de Deus. Pois é, olha só que interessante. O Samita, a gente não deveria ter, como nós temos hoje nas campanhas anti-tabagismo, né, de uma forma tão até alarmante, aquela coisa assustadora, alguma coisa também com relação ao álcool? O álcool, o governo tem tentado investir mais, principalmente nas campanhas em relação ao álcool e à direção, mas ainda é muito pouco. Porque o jovem tem o adolescente, né, dessa questão da onipotência, o nada vai acontecer comigo, né, eu vou focar no agora. Pode tudo. E aí existe essa falta de experiência, às vezes inclusive de maturidade para entender que esses prejuízos, né, em relação às drogas. Pois é, e as consequências são alarmantes, né? Até mesmo a perda da própria vida, como é o caso dessa jovem, e tantos outros, né? Sim. E é muito interessante que esses espíritos, quando vêm em reuniões pedindo esse socorro, eles falam assim, ninguém me avisou. E a gente fala, não, você foi avisado. Eu não acreditei. Pois é. E a adolescência é o período mais obsidiável do espírito. Até pela dificuldade que ele está se auto-encontrando, né? Tem todos os conflitos. Justamente por isso. É o período que sofre mais obsessão. Estamos conversando com Patrícia, conversando também com Samita a respeito desse assunto que são as drogas e as suas consequências. A gente já vai preparando aqui o próximo bloco para responder as suas perguntas. A gente pede que você escreva, se tiver interesse também em assistir a este e outros programas, pode acessar o nosso canal Gotas de Luz. Nós estamos à sua disposição, sempre uma satisfação. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com Entre Dois Mundos já para responder as suas questões. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. Temos aqui Patrícia Rafaela de Souza, no Rio Branco, no Acre. Ela pergunta o seguinte: eu bebo socialmente. Não me considero dependente. Mesmo assim, vou sofrer as consequências dessa ação depois que eu morrer? Rafaela, as consequências, elas existem de todos os nossos atos. O que é importante? O que é o seu socialmente? Você bebe socialmente todos os finais de semana? Você bebe socialmente 3, 4 vezes por semana? Você vai ter companhias espirituais que precisam dessa energia e que vão cada vez te pedir mais. O espiritismo não vai dizer para você, não beba nunca, não coma, não se divirta, de forma nenhuma. O que a gente sempre coloca tenha controle sobre suas emoções, tenha controle sobre os seus desejos, porque muitas vezes a gente acha que está no controle. Mas, definitivamente, como diz no Livro dos Espíritos,
Por diversas vezes nós achamos que somos nós que controlamos a nossa vida, mas... Os espíritos é que estão nos dirigindo. Exatamente. Muito cuidado, né, nessa hora. E nós temos aqui o caso da Vanessa Maia Samita, de São Luís, no Maranhão. Ela pergunta, o espiritismo proíbe beber álcool? Patrícia já estava respondendo, né? O espiritismo não proíbe nada. Cada um de acordo com as suas obras, né? Eu acho que quando a gente tem um uso, não sei, dentro da responsabilidade, né? O cuidado com o seu corpo, e aí a gente vai falar da alimentação, da atividade física, né? Você precisa cuidar do seu corpo. Acho que é Paulo, né? O Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí você vai agindo de acordo com o seu... Quer dizer, a educação, o equilíbrio é tudo, né? É a base. Não há a questão da proibição, mas também não há o estímulo, não é? Eu acho que existe a responsabilidade do seu corpo. Cuide bem do seu corpo, né? A gente não nasce precisando usar álcool nem nenhuma outra droga, né? O espiritismo é muito libertador. Exato. Então não proíbe nada, mas tudo que você faz, você sabe que vai ter que colher. Somos responsáveis, né? Exatamente. Marta Medeiros, de Belo Horizonte, pergunta o seguinte, meus amigos bebem, mas eu não. Como posso ajudá-los a fazer parar de beber? A gente não tem que convencer ninguém a parar de beber. A gente não tem que começar a fazer uma campanha. Estamos todos sentados na mesa e ela vai começar, não bebam, eu sou feliz sem beber. Não, dê um exemplo, sabe? Procure fazer passeios e coisas para se divertir que não dependam do álcool. Procure formas de, sabe, trazer alegria, de liberar endorfina, sabe? De sentir essa sensação legal. Com atividade física, com riso, com trabalho assistencial. Como é importante, né? Poxa, como dá aquele comichão e dá uma liberação de endorfina deliciosa. Vai entregar uma sopa para você ver como é bom você receber um muito obrigado. Poxa, é melhor do que qualquer bebida. E no caso, né, se você tem amizade com um grupo, com as pessoas, seria o caso de chamar à parte, às vezes conversar mais na intimidade, né? Diante de um amigo, falar, olha, eu estou vendo que você está assim, acho que não é um bom caminho, talvez isso seja também uma ação eficaz? Com certeza, Jesus nos coloca isso no Evangelho. Chama o seu irmão em particular, se você achar que ele está em erro. Chama ele em particular e alerta ele. Alerte, mas alerte e ajude. Sabe, vamos fazer tal coisa comigo? É melhor do que isso. Dá uma outra opção, né? Exatamente. E às vezes sem esperar, né? Naquela expectativa de que o indivíduo já vai responder logo do jeito que a gente quer, né? De jeito nenhum, paciência e amor, muito amor. Maria Luzia Samita, de Salvador, na Bahia, pergunta o seguinte, quando se consome alguma droga, os espíritos ruins estão ao lado sentindo este prazer momentâneo? Quando você faz um uso intenso, muitas vezes em situações, né, onde se tem acessível, né, aquela droga, os nossos irmãos infelizes que muitas vezes desencarnam ainda possuindo esse vício, eles precisam do corpo ainda para sentir esse prazer. Então eles vão estar presentes sugando essa energia. Se alimentam disso. É um caso grave, né? A gente precisa ter essa orientação toda, né? E nunca estamos sós, né? Nunca. A nuvem de testemunhas nos acompanha, né? Como diz Paulo. Só que a gente pode escolher nossas companhias. A gente escolhe com quem a gente sintoniza. E isso é a partir das nossas atitudes. Exatamente. A gente acha assim, não, mas eles me escolheram. Ah, será? Me fala em que vibração você está, que eu vou dizer que música você está escutando. Muito bem. Carlos Augusto, São Paulo, na capital, pergunta o seguinte, existe diferença para o espiritismo se eu consumo a droga que é permitida para aquela droga que é proibida? Nenhuma. Sabe, o vício, no espiritismo a gente não quer rótulo. Sabe, você não é drogado, você não é um bêbado, você não é um homossexual. Para o espiritismo você é um outro espírito que precisa ser acolhido. E essa é a recomendação para todos das casas espíritas. Acolham, oriente, integre no trabalho da casa, faça essa pessoa se sentir importante. No espiritismo, nós não queremos saber se a pessoa toma comprimido para dormir, onde ela pega uma receita escondida. Não é esse o problema é o que é sadio para você. Vamos entrar no ponto de equilíbrio, vamos arrumar formas
gatilhos que façam você se sentir melhor, a você não necessitar disso. Vamos suprir esse vazio que você sente com coisas boas. E a gente cuidar de nós mesmos é fundamental, não é? A nossa produção aqui está recordando a questão do Outubro Rosa. É um alerta às mulheres para a prevenção do câncer de mama. Extremamente importante a gente tomar todo esse cuidado. E a gente fazendo um link, não é? Com o assunto das drogas que a gente está aqui falando, como é importante a gente cuidar de nós mesmos até para evitar possíveis doenças, sejam físicas ou enfermidades espirituais que venham a se manifestar, não é isso, Samita? É um mês de consciência, né? Sim. Eu acho que relembra como que a gente precisa se cuidar. Então, o nosso corpo nos dá sinais de que alguma coisa não está bem. Se a gente ficar atento e ouvi-lo, né, eu acho que a gente começa a prevenir, inclusive, algumas doenças. Exato. Que recado você teria, Patrícia, para aqueles que estão nos acompanhando a respeito desse tema tão importante, atual, que são as consequências das drogas? Bom, vamos associando aí as drogas ao câncer, né? Esse sentimento de falta, essa necessidade que temos de suprir, muitas vezes buscamos a droga e acabamos explodindo no câncer. O tabagismo, por exemplo, é uma grande, né, razão de você ter câncer. Na verdade, um gerador de câncer. E por que você busca isso? Então, assim, cuida do corpo e cuida do espírito, sabe? Busque ser sadio de alma e o seu corpo vai refletir, sabe, essa energia de equilíbrio. Se você estiver no comando das suas emoções, cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar da sua sintonia, você não tem motivo para usar droga, você não tem motivo para ter câncer. Como ser sadio do corpo, Samita, e também do espírito? Eu acho que as informações estão aí. Ainda mais por ser espírita, né? Acho que quando a gente trabalha com o outro, né? Quando a gente pratica caridade, acho que quando a gente lê bons livros, ainda mais o jovem que tem muita vitalidade, usa a vitalidade de uma maneira produtiva, né? Vá fazer boas ações. Então, eu acho que nisso, assim, o espírito reflete, né, no corpo. Muito bem, Samita, queremos agradecer a sua participação uma vez mais aqui no Entre Dois Mundos. Obrigada pelo convite, Geraldo. Obrigado também, Patrícia, pela colaboração. Eu é que agradeço. Os esclarecimentos, né? Obrigado também a você que nos escreveu, participou conosco, mandou as suas sugestões, as suas questões. Continue participando, é muito valiosa a sua contribuição para que o nosso programa possa estar cada vez mais enriquecido. Você que faz parte desse programa e realmente o faz cada vez mais ativo. Queremos agradecer a você também que tem nos acompanhado, assistido Gotas de Luz. Continue acessando cada vez mais. Muito obrigado pela participação. Até o próximo Entre Dois Mundos.